Olá, eu sou a Alana, colaboradora da First Job, e hoje eu venho explicar um pouco melhor sobre o BI, o estudo que identifica e reconhece as melhores empresas para estagiários. Então, a nossa ideia com o estudo é entender das empresas quais são os desafios atuais que elas possuem com seus jovens estagiários e, a partir disso, entregar dados que sejam muito valiosos para melhorar essa relação entre marca empregadora e estagiário. Nós buscamos, então, identificar e reconhecer quais são as melhores empresas para estagiários a partir da experiência desses estagiários. Então, a gente aplica uma pesquisa diretamente para esse público, que muitas vezes é pouco escutado. E a partir disso, a gente entrega para as empresas participantes dados valiosos que permitem que as áreas de talento internas possam melhorar a gestão dos estagiários e também da sua marca empregadora. É um estudo criado pela First Job, que é líder de Employer Branding e jovens profissionais na América Latina. Então, por que surgiu o estudo, né? O nosso contexto é um contexto de empresas que têm dificuldade para entender os jovens talentos ou que têm dificuldade em criar estratégias de formação e desenvolvimento de habilidades dos estagiários enquanto eles estão dentro do seu programa de estágio, ou até mesmo de ter dificuldade de criar um programa de estágio exitoso, com períodos bem determinados e com processos bem determinados, além de ter uma alta rotatividade por conta da grande competitividade para retenção desses jovens talentos dentro do mercado também de estágio. Então, o que a gente propõe como empresa, o que a gente propõe através do BI é ser o único estudo da América Latina com foco na experiência dos estagiários. Então, a gente atua nesse segmento, aplicamos a versão do BI no Chile e agora estaremos aplicando em mais 5 países para ajudar a estabelecer quais são os focos de trabalho que precisam ser criados para ter uma melhoria dentro dessa experiência e também ajudar a empresa a entender quais são os seus pontos positivos para que possa potencializar esses pontos, além de dar oportunidade de benchmark com outros programas exitosos de outras empresas. Então, um dos dados que a gente traz com base em outro estudo que a gente trabalha, que é o Employers for You, voltado a jovens de até 35 anos que estão hoje no mercado laboral, hoje no Brasil, somente 24% dos colaboradores continuam na empresa em que realizaram o seu estágio. Então, a taxa de efetivação de estagiário hoje ainda é muito baixa no Brasil. E por que que isso está acontecendo, né? Será que não é mais interessante, até mesmo pela curva de aprendizagem, manter esse colaborador dentro da empresa, esse estagiário que a empresa, desde o comecinho, criou, colocou cultura, a cultura empresarial dentro do seu ambiente, da sua vida laboral? Então, será que não vale mais a pena tornar esse perfil de estagiário um perfil de colaborador, ao invés de estar recrutando novos colaboradores em sua totalidade ou em um número tão elevado, um percentual tão elevado lá fora? E também levar em consideração que todo o trabalho que a empresa tem com o estagiário para tornar ele um jovem profissional bem adaptado e adequado aos valores da empresa e tudo mais, deixar esse estagiário prontinho para depois colocar ele no mercado de trabalho, talvez para uma empresa concorrente, também é algo que pode ser pensado. Como a gente faz para reter esse estagiário? Como a gente torna a experiência dele interessante para que ele não queira sair da empresa? Então, hoje, como eu comentei, a gente está aplicando o estudo em 5 países: Argentina, Brasil, Colômbia, México e Peru, e a nossa meta é atingir pelo menos 50 empresas por país. Mas eu sempre comento também que, no caso do Brasil, o Brasil tem o tamanho de um continente, e eu espero que a meta da minha equipe, a equipe de Brasil, seja muito maior do que essa. No Chile, a gente aplicou a primeira versão do BI, e essas foram as empresas que participaram da parte do ranking, né? Então, nem todas as empresas que participam do estudo são reconhecidas no ranking, a gente tem uma nota de corte, e a partir disso a gente também comunica as empresas que chegaram a alcançar essa nota de corte, que chegaram a alcançar o ranking, a gente comunica sobre a aparição no ranking e a gente dá a oportunidade da empresa decidir ser divulgada publicamente ou não. A empresa pode escolher participar do estudo de forma anônima e aí não tem essa publicação do ranking, mas recebe os nossos relatórios. Divulgação, então, o ranking é divulgado principalmente pelas nossas redes sociais e também alguns jornais digitais. Em relação às redes sociais, a gente foca bastante em LinkedIn, mas também avançamos
aí um pouco a nossa estratégia em relação a Instagram, a TikTok, que é onde o nosso público de jovem profissional se concentra hoje em dia. A participação é gratuita, tanto a aplicação da pesquisa quanto a divulgação do ranking e o recebimento por parte da empresa do relatório de resultados geral. A data máxima para iniciar a aplicação é no dia 9 de janeiro de 2023 e a data máxima para terminar é no dia 16 de janeiro de 2023. Para participar é muito fácil, para confirmar, basta enviar um e-mail para a gente ou fazer inscrição no site. Nesse documento tem o link direto para inscrição no site. E quais são as etapas do nosso estudo, né? A gente primeiro aplica o estudo através da SurveyMonkey. Pode ser enviado tanto pela empresa quanto pela First Job. A diferença é em relação à base de dados. Uma, a gente recebe os e-mails corporativos da empresa e na outra, a gente não recebe esses e-mails. Então, muitas vezes por conta da Lei Geral de Proteção de Dados ou de alguma etapa de confidencialidade interna da empresa, temas jurídicos, podemos sim enviar através de um link para a empresa e a empresa distribuir para os seus colaboradores. A aplicação é para estagiários ativos desde setembro a dezembro de 2022. E por que se o estudo vai até janeiro, né? Porque a gente sempre pede que os estagiários estejam na empresa pelo menos um mês para estar podendo aplicar o estudo, justamente para que respondam com justiça, né? E às vezes não acabem respondendo que não recebem alguma coisa, ou que não têm direito a alguma coisa, ou que não têm acesso a alguma coisa, mas na verdade tem e somente não sabia disso. Então é justamente por ter esse conhecimento um pouco mais amplo de como é a sua experiência na empresa antes de responder um estudo. E, por fim, o resultado e a premiação, né? Em fevereiro, a gente informa as empresas participantes qual foi a posição no ranking, se chegou a atingir o ranking, e em março a gente faz a publicação do ranking, difusão e o evento de premiação dessas empresas. Então, o que a gente vai avaliar, né? A gente avalia 5 dimensões: talento, infraestrutura, elementos de trabalho, aprendizagem e desenvolvimento, ambiente laboral e benefícios, e isso se divide em 2 relatórios, o relatório gratuito e o relatório pago. O relatório gratuito, ele traz algumas questões mais abertas, né? Então, assim, são as perguntas que não têm pontuação para o ranking, que vão desde os atributos chaves de atração e retenção, a quais são os canais de recrutamento mais utilizados por esse público, as condições de estágio, né? Bonificação, quais são as possibilidades de modalidade de trabalho, existe um código de investimento ou não, quais são os benefícios, né? E o relatório pago, por sua vez, ele vai trazer tudo isso e vai trazer também as perguntas, todas as perguntas do estudo, separadas dimensão por dimensão, pergunta por pergunta, com algumas aberturas que a gente vai ver a seguir. Cada dimensão chega a pontuar no máximo 20 pontos e, por isso, o estudo tem a pontuação máxima de 100 pontos. Então, quais são as aberturas que eu comentei, né? O relatório pago, ele vai trazer todas as perguntas com abertura de comparação com a indústria, então, uma média dos pontos de cada uma das dimensões de todas as empresas da mesma indústria que participaram, e para isso precisa ter pelo menos 3 empresas da mesma indústria participando, né? Abertura por área ou gerência, e também é importante para ter essa abertura por área e gerência, considerando que é um estudo confidencial, precisa ter pelo menos 5 estagiários dentro de cada área ou gerência. Se não tem, a gente precisa juntar 2 ou mais áreas e gerências para que possa garantir a confidencialidade. E também benchmark com 5 empresas a eleição da empresa que está solicitando o relatório, né? Então, como funciona? Não se trata de detalhamento dos resultados dessas 5 empresas de benchmark, senão da média, né? Então, basicamente, seriam essas 2 primeiras colunas das 5 empresas que vão ser comparadas. Qual é a dimensão e qual foi a pontuação que recebeu essa empresa geral em cada uma dessas dimensões. Então, o relatório gratuito é isso que vai ter, dimensão e com a comparação, né, das notas, das qualificações da empresa com a média de todos que participaram do país e também do top 10, trazendo algumas relações com as condições de estágio, então comparando qual é a média salarial do estágio hoje no país, qual é a média do top 10, considerando também que a gente sabe que pela lei brasileira não é necessário que tenha um salário no estágio, e inclusive salário nem é o melhor termo.
e algumas perguntinhas que, como eu disse, elas são um pouco mais abertas, né? Então, por que você decidiu realizar o seu estágio nessa empresa? É pelo ambiente laboral, é pela qualidade de vida, é pelo salário, é pela inovação? O que que fez com que esses estagiários estivessem aí? Ou, por exemplo, quanto tempo o estagiário acredita que ele precisa estar na empresa para mudar de posição, ou para ter até 1 ano, até 2 anos, e assim por diante, né? Então, são perguntinhas um pouco mais abertas. E no relatório pago, vem tudo isso que tem no relatório gratuito, e como eu expliquei, a abertura de dimensão por dimensão, pergunta por pergunta, comparando também aqui com a média das empresas que fazem parte da mesma indústria e também com a abertura de gerência ou de área, como for, de preferência da empresa, considerando que para ter a abertura da indústria precisa ter pelo menos 3 empresas da mesma indústria trabalhando, aplicando o estudo, e para ter abertura por gerência, cada uma das aberturas precisa ter pelo menos 5 estagiários respondentes. E o benchmark com 5 empresas da escolha, que não são dados detalhados, são dados que não fogem à confidencialidade, né? São dados que trazem a média de cada uma das dimensões. Temos a aplicação totalmente gratuita e temos o Plus, que são os nossos relatórios pagos, né? Então, os nossos relatórios pagos, como eu comentei, existem 2 valores principais, digamos assim, que são para clientes First Job, quem já aplicou algum estudo com a gente, que já comprou algum relatório com a gente, quem já teve um acercamento de plataformas ou alguma coisa nesse sentido com a First Job e já firmou alguma parceria, em que o preço hoje ele está em $2.500, e para outras empresas que estão conhecendo a gente nesse primeiro momento, o preço inicial é de $3.000. Claro que tudo isso também é negociado, até porque a gente tem o desconto por aplicação multinacional, né? Então, se a empresa tem presença em mais de um país que a gente está aplicando estudo, ou talvez que a gente não está aplicando estudo, mas quer aplicar também de forma a não ter ranking, mas ter dados, também recebe o desconto por aplicação multinacional. Então, a gente consegue estar melhorando esse valor. E, claro, todas as propostas, as contrapropostas que a gente receber das empresas, a gente vai avaliar com muito cuidado, com muito carinho. Então, por hoje seria isso. Agradeço demais a atenção até aqui e fico à disposição para tirar qualquer dúvida e poder avançar com a aplicação da sua empresa no BID 2022. Muito obrigada.